Abraão já ensina como deveria ser feito, dando dízimo a Melquisedeque. Eu falei um pouquinho para você sobre o que é prosperidade no sentido bíblico, que prosperidade é viver, querido, a ausência de necessidade, é você ser amplamente suprido na estação que você está vivendo, e naquilo que você precisa. Um cristão, ele é próspero porque quando ele precisa de saúde, ele tem saúde disponível para ele. Ele é próspero porque quando ele precisa de comida, tem comida disponível para ele. Sabe, querido, pensar em prosperidade acerca de dinheiro é algo muito pequeno. Falar que prosperidade é igual cifrão, falar que prosperidade é igual o número que nós temos na nossa conta bancária, é pensar muito levianamente. Porque, querido, é possível você ter uma conta bem gorda, mas morrer de uma doença incurável. Prosperidade, querido, é você ter aquilo que você precisa na ocasião que você precisa. Ter um socorro bem presente na hora da angústia, mas também, querido, ter um Deus companheiro no dia da bonança, amém? Deus te chamou para produzir muitos frutos. Porque quando você produz frutos, você está mostrando o Deus que você serve. E nessa noite eu quero falar um pouquinho para você sobre plantar e colher. Porque, querido, a lei da semeadura, ela é algo real desde Gênesis. E muitas vezes nós não colhemos, ou muitas vezes nós não vivemos tudo que Deus tem para nós, porque nós não temos sabido ou conhecido como isso de fato funciona. Gênesis capítulo de número 1, no versículo de número 11, está lá no momento onde Deus está criando todas as coisas, todo o processo de criação, tanto quando Deus fala, quando as coisas vêm a existir. E no versículo de número 11, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Deus diz. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 11, está lá comigo? E ele diz assim: e disse então Deus, produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Você pode dizer isso comigo? Diga, segundo a sua espécie. E ele continua dizendo, cuja semente esteja nela sobre a terra. Olha que interessante, aqui Deus está falando sobre algo cíclico. Ele está dizendo, eu vou produzir uma árvore, essa árvore vai produzir um fruto, e nesse fruto que vier a existir, ele vai ter dentro dele uma outra semente, que vai produzir uma nova árvore, que vai produzir um novo fruto. Mas o que é interessante é que ele estabelece um princípio, se não uma lei aqui. E ele diz que cada árvore iria produzir segundo a sua espécie. Isso também, querido, ele faz para com os animais. Ele diz que cada animal iria produzir segundo a sua espécie. Você nunca vai ver, querido, um cachorro dando luz a um cavalo. Assim como você nunca vai subir no pé de manga para colher maracujá, como banana não tem caroço, perdi minha bicicleta. Você lembra disso ou não? Você lembra dessa frase, você que é mais velho ou não? Subi no pé de manga para pegar maracujá, como banana não tem caroço, perdi minha bicicleta. Essa é a frase mais sem sentido que eu já ouvi na minha vida. Mas às vezes, querido, ela tem tudo a ver com a nossa vida de plantar e colher. Sabe por quê? Porque a gente está subindo muitas vezes no pé de manga esperando colher maracujá. A gente está plantando sementes de goiaba esperando colher jabuticaba. Mas não acontece assim. Deus começou a nos mostrar que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Segundo o tipo de semente que você planta, é o tipo de colheita que você vai ter. É por isso que muitas pessoas hoje, elas não desfrutam da prosperidade bíblica na área financeira. Sabe por quê? Elas até plantam amor, elas até plantam boas amizades, elas até às vezes plantam honra para com as pessoas, mas pensa no escorpião bravo que tem dentro do bolso de algumas pessoas. Pensa em algumas pessoas, irmão, que falou sobre dinheiro, ela treme toda, não é? E ela sente aquele calafrio. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Todas as vezes que você plantar amor, você vai colher amor. Todas as vezes que você plantar alegria, você vai colher alegria. E todas as vezes que você plantar fidelidade na sua vida financeira, você também vai colher fidelidade na sua vida financeira. Porque se existe um princípio que nós precisamos entender quanto à semeadura e à colheita, é que aquilo que você planta, certamente você vai colher. Se você for comigo para Gálatas, capítulo de número 6, Paulo, enquanto ele fala acerca de algumas coisas aos Gálatas,
Eu acho muito interessante a forma que ele diz, de uma forma muito enfática. Aleluia. Gálatas, capítulo de número 6. No versículo de número 7. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou Deus não deixa se escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E ele dá um exemplo e ele diz: porque aquele que semeia na sua carne, na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia nas coisas do Espírito ceifará a vida eterna. O que é que ele está nos ensinando? O princípio que nós estamos aprendendo aqui. Ele diz: se você quer colher de uma determinada área, plante dessa área. Ah, pastor, mas eu tenho orado tanto, e eu tenho orado para Deus me dar bons amigos. Querido, comece a ser um bom amigo, porque quem se torna um bom amigo, muitos amigos bons ganha também. Ah, pastor, ninguém lembra do dia do meu aniversário, ninguém dá presente no meu aniversário, ninguém manda mensagem, ninguém liga. Sabe, irmão, comece você a ser o primeiro a ligar. Comece você a ser o primeiro a dar o presente na data do aniversário do outro. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que, pelo fato de você muito fazer e semear, essa semente vai se transformar em uma árvore frutífera, e presentes vão começar a chegar, amigos vão começar a chegar, paz vai começar a chegar, alegria vai começar a chegar. Por quê? Tudo aquilo que você planta, você colhe. Aí você diz assim: Leandro, então eu estou entendendo porque muitas pessoas andam frustradas nos dias de hoje. É porque o simples fato de estar dentro da igreja lhes dá a falsa sensação de que elas vão ter tudo aquilo que elas precisam. Meu irmão, deixa eu falar algo para você: igreja não muda a vida de ninguém. Você pode repetir isso comigo? Diga: a igreja não muda a vida de ninguém. O que é que muda a nossa vida? Exatamente o princípio de semeadura e colheita. Quando nós saímos daqui, depois de um culto desse, quinta-feira à noite, e nós chegamos na sexta-feira, 8 horas da manhã, quando a gente acorda, e você começa a praticar essa palavra, a prática dessa palavra começa a mudar a sua vida, porque cada palavra praticada, irmão, é como uma semente lançada que vai voltar com o seu fruto. A Bíblia diz em Isaías 55, no verso número 11, que toda palavra que sai da boca de Deus não volta sem antes cumprir o resultado para qual ela foi lançada. Sabe, irmão, palavras são sementes, assim como ações são sementes. Se nós queremos viver uma vida de prosperidade, e quando eu digo isso, eu estou dizendo, se nós queremos viver uma vida amplamente suprida, com muitos amigos, com muito dinheiro, com muito amor, com muita saúde, com muita paz, nós precisamos praticar a palavra. Aí você pode dizer: Leandro, uma pessoa pode ficar na igreja 20 anos e a vida dela só piorar? Pode. Uma pessoa pode entrar na igreja hoje e em um mês a vida dela pode mudar da água para o vinho? Pode. Por quê? Tudo depende daquilo que você tem plantado. É por isso que quando você lê o livro de Romanos, eu quero te encorajar você a ler o livro de Romanos. Romanos, Paulo vai falar muito sobre a justificação. Quando você lê Romanos capítulo de número 8, que é um dos mais legais desse livro, ele começa a falar, querido, que você antes andava na carne, mas agora você não anda mais. Ele diz que você foi salvo para andar em um novo estilo de vida. Você foi salvo, você foi comprado, você foi justificado. Para quê? Para que você comece a lançar sementes diferentes das sementes que você tinha lançado. Então a primeira coisa que eu e você precisamos saber acerca de semeadura e de colheita é que tudo aquilo que eu planto eu colho. Se eu quero colher coisa boa, eu vou plantar coisa ruim, amém? Não. Se eu quero colher coisas boas, eu vou plantar coisas boas. E o que são coisas boas, Leandro? Tudo aquilo que a Bíblia diz que são coisas boas. Se a Bíblia diz que honra é bom, eu vou plantar honra.
Mas você sabia que nem sempre honrar é algo gostoso? O que é que Efésios diz? Filhos, obedecei os vossos pais para que se prolonguem os vossos dias na terra. Pergunto para você, obedecer pai e mãe é gostoso sempre? Muitas vezes não. Muitas vezes obedecer pai e mãe é deixar de ir no lugar que você quer. Obedecer pai e mãe muitas vezes é ir fazer um serviço doméstico que você não quer. Você se sente no período da escravatura muitas vezes, mas você está lá, sua carne está gritando, fazendo contrariado, porque um dia seu pai e sua mãe mandou. Honrar muitas vezes não vai ser gostoso, mas deixa eu falar para você, praticar a palavra não depende de ser gostoso ou não. Praticar a palavra não está ligado se eu estou me sentindo bem ou não. Sabe por quê, irmão? Algo que nós precisamos entender acerca da lei da semeadura é que aquilo que eu planto depende da minha escolha. Mas uma vez que eu decidi aquilo que eu vou plantar e já plantei, eu já não tenho mais direito de escolher, porque, querido, o plantar é facultativo, mas a escolha, a colheita é obrigatória. Eu estou aqui, eu estou escolhendo o que eu vou fazer, mas uma vez que eu decidi pegar o caminho da direita, eu vou colher das consequências do caminho da direita. É por isso que quando a Bíblia diz, Paulo lá em Coríntios, ele diz, cuide cada um, veja bem cada um como edifica. Em 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre os fundamentos, e ele vai falar ali no meio daquele galardão, ele fala assim, ó, um é o que planta, um é o que colhe, outro é aquele que rega, um lança o fundamento, outro vem dar continuidade. Ele diz, cada um vai colher segundo aquilo que fez. Ele diz, cada um preste atenção sobre qual fundamento você tem lançado e construído as coisas. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando? Viver uma vida onde nós colhemos coisas boas é muito fácil. Ô louco, Leandro, como é fácil? É só plantar aquilo que é bom. É só fazer aquilo que a Bíblia diz. Faça aquilo que a Bíblia diz e a sua vida vai ser bem sucedida. Não se atente para a palavra e a sua vida vai ser mal sucedida. Então diga comigo assim, eu vou colher segundo a espécie daquilo que eu estou plantando. Agora vai comigo para Marcos, capítulo de número 12. E eu quero falar com você sobre um outro aspecto da semente, um outro aspecto do semear, um outro aspecto do plantar e colher. Essa história certamente, querido, você já ouviu e talvez você ouviu de uma forma precipitada. Marcos, capítulo de número 12, no versículo de número 44. Chegou lá? Marcos, capítulo de número 12, o versículo de número 42, melhor dizendo. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. Nossa, a pessoa, se nossa matemática fosse assim, estava enrolada, né? Só nome estranho, dracma, didracma, não é? E aquele negócio tudo zoado. 43. E chamando ele os seus discípulos, quem? Jesus chamando os seus discípulos, lhes disse, em verdade te digo, que essa pobre viúva deu mais que todos os que deram oferta, porque todos deram daquilo que sobrava, mas essa da sua pobreza deu tudo o que tinha, mesmo sendo todo o seu sustento. Eu quero que você entenda, querido, que falar sobre espécie é também falar sobre fidelidade. Por quê? Quando nós falamos sobre semente, se você lembrar da passagem do semeador, você vai lembrar lá que até a semente que cai na boa terra, umas produzem a 30, outras a 60 e outras a 100 por um. Muitas vezes você pode se perguntar, puxa, como pode uma boa semente, uma perfeita semente, lançada por um semeador perfeito, porque a semente era lançada por Jesus, Jesus era o semeador naquela passagem, como pode ter colheitas diferentes? Porque, querido, quando nós começamos a entender sobre a importância de dar, nós precisamos também entender que não é só dar. Como assim, Leandro?
No primeiro momento nós estamos vendo que não dar vai fazer você não colher, porque quem não planta, não colhe. Quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Ou seja, se eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida, eu preciso agir, eu preciso plantar. E quando eu estou dizendo isso, eu estou falando sobre amizades, eu estou falando sobre honra, eu estou falando sobre tudo na nossa vida, inclusive a parte financeira. Mas agora eu quero ir para um outro aspecto, quando você faz aquilo que é certo. Não é só dar, mas existe um coração e uma forma que precisa estar ligado na sua forma de dar e agir. E nesse momento nós estamos aqui em um lugar onde todo mundo estava dando. Imagine, querido, num ambiente de culto, Jesus lá, deixou modernizar o negócio, aí ele falou assim: irmão, pode sair do seu lugar, entregue com alegria ao Senhor, não é? E aí foi o quê? Todo mundo saiu levantando pelos corredores, e aí veio aqui, não é, o diácono sorrindo, todo feliz, não é, porque é uma parte feliz do culto, amém, irmão? A parte de ofertar é uma parte de alegria. E aí eu imagino, irmão, que algumas pessoas vinham e um só colocava, já enchia o cofre. Na minha versão aqui diz cofre. E aí eles vão lá e eles colocavam. E aquele negócio, eu fico imaginando os discípulos olhando, porque os discípulos eles eram meio vida louca, se eu posso assim dizer, não é? Eles ficavam observando as coisas e tiravam conclusões precipitadas muitas vezes. Eles olhavam e falavam: ixi, vai dar ruim, não tem pão. Olha, 5.000 pães, 5.000 homens, mulheres e crianças. Não é, olha aqui, não tem pão, vai dar ruim. Ó, Pedro, vai lá, fala para Jesus aí, manda embora. Já imaginou o povo com fome, né? Imagina que se hoje crente é assim com fome, imagine 5.000 crentes com fome. Meu Deus, irmão, o negócio devia ser ruim. Fala assim: meu Deus, já imaginou o povo crente com fome? Manda embora, manda cada um ir atrás do seu. Eles ficavam sapeando. E você percebe que Jesus aqui está exortando os discípulos, porque certamente existia uma alegria errada no coração deles, porque Jesus começa a falar assim: ei, vocês estão felizinhos aí com esses que deram muito, mas deixa eu falar para você, quem deu mais foi essa daqui. Jesus está mostrando, querido, aquilo que muitas vezes a gente ainda erra hoje. Aí estava lá e todo mundo dando, e você fala assim: nossa, esse aqui que deu 1.000 vai colher muito, porque quem planta muito, colhe muito. Mas aí entra o aspecto que nós estamos falando. Não é só o fazer, mas é o fazer da forma certa. Porque quando a gente fala sobre semear, nós estamos falando sobre semear com intensidade, mas sobre tudo isso com fidelidade. Porque, irmão, entregar ao Senhor aquilo que é do Senhor, fala sobre aquilo que está dentro do seu coração, sendo trazido para fora por meio de uma oferta. Não é simplesmente ofertar, mas a sua oferta, ela significa a gratidão que está dentro do seu coração. A sua oferta, ela fala da sua convicção acerca de Deus ser o seu provedor. A sua oferta, querido, ela faz parte de você. Como mesmo a Kelly disse aqui enquanto ela ministrava uma quinta, ela disse: quando você está trazendo o seu dízimo, você está depositando aqui parte da sua vida, irmão. Porque o salário, ele é conquistado com a sua vida. 30 dias trabalhado, você foi lá, trabalhou 8 horas, 240 horas no mês para ganhar o seu salário. Quando você está trazendo aqui, sei lá, os seus R$100 de um salário de 1.000, você está trazendo 24 horas de trabalho. Não precisei de você hoje, né? Aí você fala assim: Leandro, então quando eu estou dando o meu dinheiro, eu estou dando a minha vida. Exatamente isso, irmão. O que é uma vida de semeadura e colheita? É você comprometer a sua vida em tudo aquilo que você dá. O que é que Jesus estava falando para eles? Ei, esses daqui não deram nada, porque eles não comprometeram a sua vida. E eu acho muito interessante, porque Jesus fala assim: ó, essa deu mais, porque essa deu tudo que tinha, meu irmão. Ela deu tudo, ou seja, ela não teria o que comer. Ela estava dando o seu tudo, ou seja, se ela não tinha dinheiro, ela não tivesse o que comer, ela estava disposta a morrer, mas estava tudo bem, porque a alegria dela estava em dar a sua vida ao Senhor. É isso que eu acho muito interessante, irmão. Paulo diz: não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou viver, importa que eu cumpra a vontade daquele que me enviou. A colheita de uma pessoa próspera é aquele que faz, mas faz com qualidade. Sabe, irmão, eu não planto para colher, mas eu planto porque a minha vida pertence ao Senhor.
Quando eu e você, como cristãos, começamos a entender isso, a nossa semente sempre vai ser uma semente de qualidade, em todos os aspectos da nossa vida. Porque às vezes, como eu disse para você, nós temos vivido uma vida manca, porque a gente tem vivido uma vida de semeadura manca. Porque a nossa vida tem algumas áreas que nunca dão certo, porque talvez está faltando semeadura naquelas áreas da nossa vida. Como assim, Leandro? Vamos lá. Você sabia que quando você lê um bom livro, quando eu digo um bom livro, é um livro que você compra na livraria, de autores que nós indicamos, livros que você está lendo ele está te jogando para a Bíblia. Você está lendo ele está te jogando para a Bíblia. Você sabia que quando você gasta tempo lendo um livro bíblico, você não está perdendo tempo, mas você está investindo tempo? A Bíblia diz, irmão, em Romanos capítulo de número 10, verso número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a gente vai lá e fala, pastor, mas parece que eu vivo doente o tempo todo. Aí eu falo para você, quantas sementes de tempo você tem lançado lendo versículos de cura? Quanto tempo você tem lançado como semente ao ponto de envolver a sua vida, ouvindo ministrações sobre cura? Quantos livros sobre cura você tem lido? Ah, pastor, nenhum. É por isso que tem acontecido isso. Quanto tempo você tem gastado confessando a sua cura? A palavra vai e a palavra volta, trazendo aquilo que ela está dizendo, aquilo que ela está declarando. Agora eu digo, se não tem palavra que vai, não tem palavra que volta. Então o princípio de semeadura na nossa vida não é só para dinheiro, é para tudo. Amém, amém. Pastor, eu estou cada vez mais fraco. Quanto tempo você está investindo, e eu vou usar esse termo para você entender, na leitura bíblica? Quanto tempo você está investindo na vida de oração? Quanto tempo você está investindo no seu relacionamento com Deus? Pastor, eu não conheço ninguém na igreja. Quanto tempo você está investindo nas vigílias? Quanto tempo você está investindo vindo nos mutirões? Quanto tempo você está investindo vindo nos cultos? Meu irmão, se eu não invisto, se eu não planto, eu não colho. Se eu não dou o primeiro passo, eu não colho. Eu não sei se você participa de algum grupo no WhatsApp, que ninguém nunca coloca nada, a não ser que você comece a colocar. Não sei se você participa de algum grupo assim. Tem grupo às vezes que você está lá, meu irmão, aquele grupo morto. Se não é você postar um negocinho, ninguém dá um bom dia, ninguém dá uma boa tarde, ninguém põe uma brincadeira, ninguém põe um versículo bíblico. É um grupo reativo. Meu irmão, muitos cristãos têm vivido uma vida reativa. Muitos cristãos, não existe cristãos. Muitos cristãos estão vivendo uma vida de reação. Eles estão tentando fazer coisas quando está faltando. Eles não estão plantando, eles estão reagindo. Eles fazem o que? Vai lá, e aí o diabo vem e acabou com tudo. Está morrendo, está faltando comida, está faltando roupa, está faltando força, está faltando tudo. Aí o cara começa, ai meu Deus, me salva Deus, me salva Deus. Sabe, irmão, não é essa a vida que Deus planejou para você. Qual é a vida que Deus te planejou? Uma vida onde existe um comprometimento com a sua vida, com tudo aquilo que você é, acerca da sua semeadura. Essa mulher, ela estava entregando algo maior, porque ela estava dando de tudo quanto ela tinha. E aí eu começo a entender, irmão, se eu valorizo ao Senhor, eu vou dar para Ele aquilo que é de valor. Mas se eu não valorizo ao Senhor, eu não vou dar para Ele aquilo que é de valor. Como assim? É muito fácil. Quem aqui compra presente caro para uma pessoa que você não conhece? Normalmente, quando você é conhecido, você é chamado para um chá de bebê de alguém que você não conhece, o que você faz? Ah, leva qualquer coisa aí. Você não precisa se manifestar, mas eu sei que é assim, né? Aí você vai lá, é uma pessoa desconhecida, vai lá, compra mais ou menos isso aí, porque... Mas quando é o quê? Quando é o seu namorado, quando é o seu marido, quando é sua esposa, quando é o seu pai, quando é a sua mãe, o que você faz? Você precisa ser penhora até a dentadura, né? Para comprar um negócio melhor para ir assim, ou não é? Se não é, deveria ser. Amém? Aí você vai lá, eu imagino o Paulinho comprando presente para a Débora. Ele fica lá, nossa, mas eu não vou comprar isso porque isso é muito barato para minha esposa. Oh, aleluia! Né? Não, eu não vou comprar isso aqui não, porque ela precisa andar em um tênis confortável.
Já imaginou a minha esposa chegando no fim do dia com dor no pé, porque eu comprei aquele tênis lá que não tem nem uma sola decente? Ele quer dar o melhor. E sabe o que acontece? Quem quer dar o melhor não liga se custa 100, se custa 200 ou se custa 1000. Quem quer dar o melhor para o Senhor, querido, não liga para quanto tempo vai ter que dar. Quem quer dar o melhor para o Senhor, não olha para a quantidade. Eu digo para você, irmão, deixa eu falar algo para você. Sabe, a sua fidelidade hoje, ela vai te prosperar financeiramente amanhã. Mas existe um risco dentro da prosperidade bíblica e financeira, sabe qual é? Chega uma hora que Deus começa a te dar tanto, e você pode, querido, começar a olhar para aquilo que Deus te deu. E talvez se você começar a olhar muito para aquilo que Deus tem te dado, você vai se esquecer que foi o princípio lá de trás que te trouxe até aqui. E você pode cair no erro de interromper o ciclo da semeadura e da colheita. Como assim, Leandro? Sabe, irmão, dar 10ão é fácil. Pegar R$100, um dízimo lá, 10ão. Ou você vai lá, vai dar uma oferta de 10ão, você vem de bobeira, você vem infeliz. Ah, 10ão? 10ão o que? Um açaí. O que é 10ão? Um lanche. O que é 10ão? Um pastel e uma Coca-Cola. É isso que é 10ão. O que é 10ão? 3 quilos de batata doce. Aí só que acontece, a sua fidelidade te leva para 1000. E aí não é mais 10ão. Aí é 100zão. Aí você já vem, puxa, meu, 100zão é 3 idas ao McDonald's. 100zão é o meu almoço da semana. Aí chegou a 100zão, é aquelas 3 rasteirinhas que eu queria comprar lá naquela loja. Aí só que isso acontece, você ainda vence a tentação. E aí Deus te promove, já não é mais 100zão. Aí você está trazendo 500, porque você já está ganhando 5.000 no mês. Ó. Aí sabe o que acontece? Você fala, 500 é mais do que o valor de uma faculdade à distância. 500 é o financiamento de um carro. 500 eu podia ter financiado uma casa aí, um terreninho e comprado aí, está pagando 500. E sabe o que acontece, meu irmão? Aí você fala, não quer saber de uma coisa? Eu vou pegar isso daqui, eu vou investir. Afinal de contas, todo mundo precisa investir no LCI, LCA, Tesouro Direto, CDB. Aí você faz o quê? Ao invés de você trazer ao lugar onde isso vai ser multiplicado por Deus na sua vida por causa da sua fidelidade, você começa, querido, a parar de plantar. E eu digo para você, quem para de plantar, um dia também vai parar de colher. Então, querido, deixa eu falar para você, não olhe nunca para aquilo que está saindo da sua mão, mas olhe para tudo aquilo que chegou na sua mão, porque se eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele sempre vai deixar mais na sua mão do que a quantidade que está saindo, porque Ele é aquele que dá pão para comer e semente ao que semeia. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas você acabou de ler o texto falando que a mulher deu de tudo quanto ela tinha. Querido, isso é para crente. Porque vão existir talvez momentos na minha vida e na sua vida que o fator já não é mais fidelidade, mas o fator vai ser intensidade. E é aquilo que a gente lê em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Talvez em algum momento da sua vida, você vai conseguir criar, desenvolver, querido, uma fidelidade ao Senhor. Dando aquilo que é fiel, dando aquilo que a palavra diz, sendo fiel nos seus dízimos, sendo fiel na sua oferta. Mas pode ser que em alguns aspectos, em alguns momentos, Deus te leve a ter uma inspiração sobre dar além daquilo que você está acostumado. E deixa eu falar para você, a fidelidade àquilo que Deus diz para você, nunca vai te deixar com menos, mas sempre vai te deixar com mais. Porque, querido, a mão que ela se abre para abençoar, ela também está aberta para receber. Quando Deus de repente pode virar para você, querido, e eu não sei porquê, mas de um tempo para cá você percebe que eu tenho dado esse exemplo. Se Deus virar para você e falar para você pagar a festa de aniversário de alguém, pague a festa de aniversário de alguém. Se Deus te mandar pagar o casamento de alguém, pague o casamento de alguém.
Sabe, irmão, porque no momento que você está dando, no momento que você está sendo liberal, você está praticando um princípio. E deixa eu falar algo para você: o princípio da palavra nunca falhou e nunca vai falhar. E aqui Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 9, ele diz assim, 7, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade ou constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com... Para comigo aqui. Nós sabemos, querido, que em Ezequiel, a Bíblia diz que em um determinado momento Deus iria tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Por quê? Está falando sobre sensibilidade. O coração do homem, como Romanos diz, que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz, porque você nasceu de novo, existem inspirações que chegam no seu coração, e essa inspiração vai te levar a semear a sua própria vida, semear o seu tempo, semear as suas finanças, semear os seus dons ao Senhor. E ele diz, e quando isso acontecer, você nunca pode fazer por tristeza, mas você precisa fazer com alegria, porque a alegria do seu coração está em agradar o coração de Deus. Sabe, irmão, praticar a palavra é agradar a Deus. E pode ser que a nossa carne grite, e vai gritar muitas vezes mesmo, mas nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Pode ser que a nossa alma grite, mas deixa eu falar para você, deixa ela gritar, porque, querido, toda ação em linha a uma inspiração, sempre vai abrir as portas da manifestação do sobrenatural de Deus para a sua vida. Se Moisés não tivesse levantado o cajado para o mar não teria se aberto. Se Jesus não tivesse pegado aqueles pães e rendido graças ao Senhor, o pão não teria sido multiplicado. Sabe, irmão, sempre uma ação, ela vai produzir uma reação. Sempre um plantar vai produzir um colher. E Paulo diz, tem que ser com alegria. Mas como tem que ser com alegria? No versículo 6 ele disse para a gente, ele diz, aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia em abundância também vai colher. Paulo, nesse momento, ele está exortando as pessoas. Porque nós vamos ver no capítulo de número 8, que Paulo cita as igrejas da Macedônia. Ele diz assim, eles não tinham nada, mas eles me deram tudo. A igreja de Corinto, querido, tinha grana, a igreja de Corinto, ela tinha dons, era uma igreja muito próspera, mas eles não ajudavam Paulo, assim como a igreja da Macedônia ajudava. E Paulo está falando para eles, ei, vocês não estão dando nada esperando colher muito, não vai colher muito. Percebe, irmão, que eu não estou falando aqui sobre multiplicação matemática. Eu estou falando aqui, querido, sobre uma multiplicação espiritual. Eu estou falando sobre uma multiplicação da palavra. Não é deu 10, colhe 100. Não existe isso na Bíblia, irmão. Sabe, você pode plantar 10 e pode colher 1 milhão. Você pode plantar 1 milhão e você pode colher 100 milhões. Sabe, o que nós precisamos entender é que todo princípio bíblico, ele vai produzir, querido, uma reação bíblica. Todo plantio, segundo a palavra, vai colher, vai produzir uma colheita, segundo a palavra. E aqui Paulo está dizendo sobre intensidade. Paulo sabia que esses homens e mulheres estavam aprendendo sobre o princípio, mas Paulo estava falando, não é dar para o dar. Não é dar porque é mais um culto, eu vou pegar qualquer moedinha como eu dou para um mendigo na rua. Sabe como é? Eu vou fazer, querido, disso algo para o Senhor. E quando eu faço algo para o Senhor, eu faço bem feito. Sabe, quando eu venho para o culto, é isso que eu quero te ensinar. Assim como nós aprendemos domingo sobre a vida de excelência, a vida de semeadura também precisa de uma excelência. Eu vou sair da minha casa e eu falo assim, pai, parte do meu culto é te dar dízimo e é te dar oferta. O que é que eu vou dar? Não é chegar e você simplesmente, peraí, sobrou aqui 5 centavos, ou sobrou aqui R$1. Sabe por quê, meu irmão? Parece que você está fazendo certo, mas você está fazendo meio certo. Sabe, um tratamento feito meia boca traz resultados meia boca. Se você vai lá e quebrou o pé, e não engessou da forma que tem que engessar, você ficou, não, isso aqui vai calcificar sozinho. Sabe o que acontece? Calcifica torto. Fica sequelas.
Sabe o que a gente está aprendendo nessa noite, irmão? Como viver uma vida próspera biblicamente falando. E como é que eu vivo uma vida próspera biblicamente falando? Sendo excelente na minha colheita. Porque todo plantio, melhor dizendo, todo plantio de excelência vai gerar uma colheita de excelência. Vai comigo num capítulo anterior, como eu disse que Paulo está falando dentro de um contexto. 2 Coríntios capítulo de número 8, olha o que ele diz sobre a igreja da Macedônia. 2 Coríntios capítulo de número 8. E aí aqui eu quero trazer um outro princípio. Nós falamos que aquilo que você planta, você colhe, é segundo a sua espécie. Nós falamos que é com fidelidade. Nós falamos que é com fidelidade, mas também com intensidade. Porque se você ama ao Senhor, você quer dar o melhor para Ele. Como mesmo Davi diz, como eu darei ao Senhor algo que não me custe nada. Isso é muito forte. Quando Davi chega, ele está ali, estava no dia de sacrificar, aí chegam para ele, olha só aqui Davi, sacrifica. Ele diz, como eu posso dar qualquer coisa para o meu Deus? Lembra daquilo que a gente aprendeu domingo, Caim e Abel? Os dois ofertaram. Caim ofertou, Abel ofertou, mas a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Por quê? Porque não é só fazer, mas é a forma que você faz. Uma colheita boa, ela é consequência de uma semente boa que foi lançada na estação certa. 2 Coríntios 8, no capítulo 8, verso número 1, diz assim: também, irmãos, vos façamos conhecer a graça de Deus que me foi dada através das igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância da alegria deles e da sua profunda pobreza abundaram em riqueza de generosidade. Eu gosto dessas coisas antagônicas que ele usa aqui. Você percebe que ele usa meio que de superlativos, ele usa de coisas que jogam você para um extremo norte e depois para um extremo sul. Ele fala assim, ele começa a usar de uma pobreza profunda. Não era qualquer pobreza, era profunda. Ele usa adjetivo que traz essa grandeza. Aí depois ele fala assim, eles abundaram, tiveram uma abundância de alegria, ao ponto de ter riqueza de generosidade. Olha que interessante, ele fala assim, eles não tinham nada, parecia que o quadro deles era o mais miserável de todos, mas do quadro de miséria eles produziram algo. O que é que a gente começa a entender? Que semear não fala sobre ter muito. Semear fala de uma ação na estação que você está vivendo. Às vezes nós não temos colhido, porque a gente não entende, querido, que até mesmo um grande pomar, ele é produzido, ou ele é construído, ou ele é criado da primeira árvore plantada. Uma pessoa só tem hectares de café depois que ela planta uma árvore depois da outra. Só tem hectares de laranja depois que planta uma depois da outra. É isso que Paulo está ensinando. Paulo diz, esses homens estavam em uma situação crítica. E deixa eu falar algo para você, querido. Todas as vezes que você estiver em uma situação crítica, a única coisa que vai te tirar dessa situação crítica é a sua fidelidade à palavra e a Deus na estação crítica. Uma pessoa, querido, que está passando fome, não sei se você já teve a oportunidade de ver na internet, o mendigo que ganha lanche ou ganha alguma coisa, divide com o cachorro, divide com outro mendigo, não sei se você já viu isso. Deixa eu falar para você, até na extrema pobreza existe algo que pode sair de você como uma grande semente. Até mesmo quando você olha e acha que você não tem nada, nesse momento, você tem algo que pode produzir o tudo na sua vida. Sabe, querido, que você precisa apenas de sensibilidade para discernir. Desapega. Talvez o segredo do sucesso financeiro na vida de cada um de nós como irmãos se chama desapego. A gente é apegado aos bens, a gente é apegado ao celular, a gente é apegado ao carro. Sabe, irmão, o que seria de Abraão se ele não estivesse disposto a dar Isaac? O que é isso? Semeadura e colheita. Vai doer às vezes? Vai. Vai parecer que vai faltar às vezes? Vai. Mas nós vamos praticar o princípio. E num curto prazo de tempo, a grande colheita vai chegar. E Paulo continua dizendo no versículo de número 3. Porque dou-lhes testemunho que segundo as suas posses, pode dizer isso comigo, diga, segundo as suas posses.
Algo que você precisamos entender, irmão, é que Deus não vai requerer de você algo que você não tem. E eu até marquei aqui para ler. Na página 142 desse livro Prosperidade Bíblica de Derek Walker, ele diz assim, ó: o nível da sua prosperidade não é o quanto você tem, mas o quanto flui por intermédio de você. Eu vou falar de novo para você. O seu nível de prosperidade não está ligado ao quanto você tem, mas ao quanto flui através de você. Existe um fluxo e um influxo, um receber e um dar, e ambos são importantes. Sabe, irmão, é isso que nós estamos vendo aqui. Paulo estava dizendo que existia um povo que não tinha nada, mas dentro desse nada, segundo aquilo que eles tinham, eles deixaram sair. Deixe sair aquilo que está em você. Sabe, às vezes está, não, o dia que eu tiver, eu vou alimentar 100 crianças da favela. Mentira, você não vai alimentar não. Sabe por que ele só alimenta 100 crianças da favela, quem alimenta uma criança? Não, pastor, não é como o Edilson mesmo pregou. Aí está lá aqueles que estão às vezes escondidos, camuflados, aí chega lá na frente a hora que o negócio está grande. Não, eu sempre acreditei. Sabe, querido, aquele que acredita é aquele que semeia no começo. Aquele que acredita é aquele que muitas vezes tira dele para semear e mudar a vida do outro. Sabe, irmão, Deus quer que eu e você prospere em todos os aspectos, mas inclusive no financeiro. Sabe por quê? Nós temos aprendido que Deus não fica mandando um anjinho com barra de ouro pagar coisa não. Como é que Deus faz? Ele ensina um princípio. Ele coloca na sua vida hoje bens e posses, para que você possa gerir bem, para que você possa ser fiel e Deus te multiplique, possa te multiplicar. Como é que o ha-ha-ha vai crescer? Por causa de você. Como é que os outros projetos vão chegar? Por causa de você. Sabe, irmão, pastor, o dia que eu tiver, eu vou manter o projeto inteiro. Vai nada, irmão, porque se você não consegue manter hoje R$25 uma criança, você nunca vai dar 1.000. O que é que a gente está aprendendo? Como Deus vai te levar lá na frente. Sabe, eu falo para você, irmão, às vezes a gente está perdendo a oportunidade de prosperar porque a gente é bobo. Eu não sei se você tem o hábito de marcar o quanto você gasta. Sabe, irmão, eu nunca tive esse hábito e eu estou me esforçando para conseguir fazer 100%. Estou quase chegando lá, ainda não estou. Mas sabe uma das coisas que eu fiquei espantado? Com o valor que eu gasto com comida. É verdade, irmão. E eu comecei a parar para prestar atenção, e eu vi, querido, que eu gasto mais com comida do que com financiamento da minha casa. Eu gasto mais com comida, irmão, e você sabe que hoje é caro ir no supermercado, a gente gasta mais com comida, eu e a Kelly, do que aquele do financiamento do meu carro. Que não é muita coisa, eu pago R$180 do financiamento do meu carro, né? Sabe, eu comecei a olhar, e sabe o que eu comecei a perceber, irmão? Que no final de semana que eu dei bobeira foi R$200. Pizza, lanche, açaí, cinema. Paulinho gasta 200 numa ida à pizzaria, né? Sabe aquele negócio? Paulinho é próspero, não é verdade? Eu falo para você, eu comecei a olhar e falei assim, puxa, será que eu precisava ter comido aquele lanche que eu comi? Sabe, irmão, o que eu comecei a pensar? Eu posso ter o mesmo prazer comendo algumas coisas, só que com uma mentalidade um pouco diferente. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a diminuir algumas coisas que eu gasto para que eu possa ter mais dinheiro para ofertar em mais coisas. Como assim? Eu ia lá, às vezes, pegava um lanche de R$27. Aí sabe o que muitas vezes eu faço? Tem dia que eu vou? Tem dia que eu vou lá e tenho vontade de pegar esse lanche. Mas quando? Não é mais sempre. Aí eu vou lá e pego o cachorro-quente de 8. O cachorro-quente de 10. Sabe, eu falo assim, por quê? Porque sobrou 17. Com 17 eu consigo pagar um outro cachorro-quente para uma outra pessoa que não tem. Sabe o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado maximizar o potencial das coisas que Deus já tem colocado na minha mão. E sabe o que eu percebi nesses últimos meses, meu irmão? O meu salário não aumentou, o salário da Kelly não aumentou, mas o que a gente tem conseguido fazer, quanto a abençoar pessoas, querido, tem sido muito maior. Sabe, eu quero te chamar a atenção para ter um comprometimento, não só com você, mas ter um comprometimento também com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Sabe, irmão, eu falo para você, já faz 2 anos que eu não tenho TV a cabo na minha casa.
Eu acho que mais de 2 anos. Eu lembro que quando eu tinha TV a cabo, a Kelly ficava assistindo lá um canal que chamava Discovery Home and Health. E era o negócio da mulher que descobriu que estava grávida e já nasceu o neném dentro da banheira, e aí não sei o que, aquele negócio. E eu olhava e ela gostava daquilo. Teve um dia que eu falei para ela, falei assim, amor, não vai ter mais TV a cabo em casa. Não, amor, mas o meu programa, o meu canal, amor. E aí eu fui devagarinho, chegou uma hora que ela falou assim, tá bom. Sabe, irmão, foi canal de filme embora, foi canal de esportes embora, foi o Home and Health embora, foi o History Channel embora, tudo embora. Mas deixa eu falar para você, os R$100 que eu gastava com TV a cabo, já produziram muitas coisas na minha vida. Sabe, esses R$100 já mudaram a vida de pessoas no Rema. Esses R$100 já mudaram coisas na minha vida, ao ponto de construir coisas na minha casa, ao ponto de abençoar pessoas. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, será que você tem usado do que você tem de uma forma sábia, ao ponto de comer o que é pão e dar o que é semente? Ou será que você tem comido a semente como se fosse pão? Se você voltar comigo lá, para a gente finalizar, que meu tempo já estourou. Como eu disse, eu queria falar disso a noite inteira. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. Ele diz assim no versículo de número 10, ó. Chegou lá? Era só uma página, né? 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, semente e pão. E ele diz assim, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os vossos frutos de justiça. E eu gosto do versículo 11, ele diz assim, enquanto em tudo vos enriqueceis com toda liberalidade, o qual por nós será revertido em ações de graça a Deus. Porque na ministração desse serviço, as necessidades dos santos serão supridas, mas também transbordará em muitas ações de graças a Deus. Olha que fantástico! Paulo resume o sentido da prosperidade. Ele diz assim, ó, Deus está te dando 2 coisas, semente e pão. Você vai ter o que você precisa para comer, mas você vai ter aquilo que você precisa para semear. E quanto mais você semear, mais você vai ter. E aí às vezes as pessoas viram e falam assim, ah pastor, mas aí esse negócio de ficar rico. Se você veio todas as quintas-feiras, nós falamos, querido, que crente não pode desejar ficar rico. Pela Bíblia, querido, você não pode desejar ficar rico. Sabe, ficar rico é uma consequência da sua semeadura. Ficar rico, querido, é algo que faz parte de um propósito de Deus para a vida do crente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você amá-lo, ele vai te derrubar. Mas o que é que Paulo diz? Aquele, como os homens e mulheres da Macedônia, que daquilo que tem eles deixam ir. Como o texto que a gente leu, prosperidade não é o quanto você tem, mas é o quanto você deixa ir, o quanto passa de você. Esses daí, Deus está feliz, por quê? Porque quando você dá comida para aquele que precisa, glórias são dadas a Deus. Quando você desenvolve um projeto social, glórias são dadas a Deus. Sabe, irmão, eu falo para você, a minha oração, e eu digo isso de verdade, é que a gente nunca precise da prefeitura. A minha oração, irmão, é que a gente seja o melhor projeto de Bauru, sem depender de convênio. Sabe por quê? Porque as pessoas vão falar assim, aquele projeto é bom porque a prefeitura é boa, dá dinheiro, é nada. Aquele projeto é bom porque existem homens e mulheres fiéis que semeiam naquele lugar, voluntários fiéis que fazem daquele o melhor projeto de Bauru. Sabe, meu irmão, nós fazemos toda a parte legal, vamos deixar tudo do jeitinho que precisa deixar, como sempre deve ser, em excelência. Mas eu digo para você, essa é a forma que eu acredito como sendo bíblica. Deus vai nos dar para que a gente enriqueça em liberalidade. Sabe, quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Sabe, irmão, eu oro e eu falo de verdade, a minha vontade é chegar e a gente vai fretar nosso busão para a praia, a gente vai fretar um dia o nosso avião para os Estados Unidos. Está comigo ou não? Sabe, pode ser que não comece no avião, mas eu estou já, querido, buscando no meu coração, quem é que eu vou levar para viajar comigo nos Estados Unidos? Amém, amém.
Então eu vou levar a França, ela recebeu, né? Sabe como é? Expectativa. Não vou fazer só o que eu gosto, mas eu vou fazer algo que vai alcançar a vida de pessoas. Amém ou não amém? Então, semear. Existe uma forma de fazer. Lembre que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Isso precisa ser feito com fidelidade, isso precisa ser feito com intensidade, e Deus está no negócio de te prosperar também financeiramente, porque existe uma obra para ser custeada, existem coisas que Deus tem feito nas nossas vidas.